Aí, olá, boa tarde aos amigos aí que me acompanham aqui no Facebook. Boa tarde nesse domingo, dia 19 de abril de 2020, às 4 horas e 7 minutos no horário de Brasília. Houve um pequeno atraso aí por conta de um problema técnico, mas logo resolvido. Então, vamos dar início à nossa live com o título Questões sobre os povos indígenas do Brasil. Aqui quem fala é Gustavo Uchoas Guimarães. E nós já vamos começar aí, né, apresentando algumas questões que serão faladas. Eu já há alguns anos sou pesquisador na área de história indígena aqui em Minas Gerais. Eu recentemente, em 2019, eu lancei o livro Histórias e Culturas Indígenas na Mantiqueira e no Vale do Rio Verde. Então, resultado aí de pesquisas que venho desenvolvendo na região da Serra da Mantiqueira, aqui no sul de Minas Gerais. E tenho já também, né, em cima das pesquisas na área de história indígena, eu tenho também me apresentado em eventos acadêmicos, eu tenho participado de outros livros. Então, recentemente, por exemplo, um artigo meu intitulado Histórias e Culturas Indígenas na Educação Básica, um exemplo de abordagem nas escolas de Itanhandu. Então, esse é o título de um artigo que eu escrevi, que faz parte do livro Caleidoscópio Pedagógico, Diferentes Olhares. Então, que foi organizado pelos competentíssimos professores Antônio Marcos Furro Costa e Davidson Bandeira de Moura. Inclusive, um abraço aos dois amigos aí, o Toninho e o Bandeira. E então, e venho desenvolvendo aí, né, venho desenvolvendo esse trabalho de pesquisa sobre os indígenas na região da Serra da Mantiqueira. A Serra da Mantiqueira, ela pega uma parte do estado de São Paulo e uma parte do estado do Rio de Janeiro também, mas o meu foco principal é o lado mineiro, especificamente ali nos municípios de Virgínia e arredores, né? Itanhandu, Pozo Alto, Cristina, Itajubá. Então, Virgínia e arredores. É uma pesquisa que começou em 2015, né, quando eu participei de um curso de extensão intitulado Cultura e História dos Povos Indígenas. Esse curso de extensão ele foi ofertado pela Universidade Federal de São João del Rei e coordenado pela também competentíssima e inspiradora professora, doutora Maria Leônia Chaves de Rezende. Então, assim, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou novo na prática de lives, né? Não, ainda tenho muito que aprender nessa parte tecnológica, mas vamos seguindo aí. Nesta live, especificamente, eu vou falar um pouco sobre o Dia do Índio, como é que surgiu, né? Por que o Dia do Índio é no dia 19 de abril? Né? Vou falar um pouco sobre algumas questões em torno da palavra índio, né? Certos preconceitos aí envolvendo. Falarei também da minha pesquisa sobre história indígena na Serra da Mantiqueira, aqui no sul de Minas Gerais, e também abordarei algumas outras questões sobre o andamento de pesquisas, Brasil afora, especificamente aqui em Minas Gerais, o que esperar dessas pesquisas e como elas podem ajudar a
tornar mais visível, ainda mais visível, as questões indígenas aqui no Brasil. O Brasil é um país muito rico em questão étnica, né? Nós temos aí 305 povos indígenas só aqui no Brasil, falando um total de 274 línguas. Então, desde línguas que, por exemplo, a língua Chipaia, falada no sul do Pará, que tem só uma pessoa que fala fluentemente a língua, até idiomas como o Guarani, o Tucano, o Ticuna, que tem aí 20, 30, 40 mil falantes. Então, você tem uma variedade linguística e cultural muito grande aqui no Brasil. E isso tem que ser levado em conta, né? Não podemos tratar os povos indígenas como se fossem todos um só, ou como se fosse tudo uma cultura só, né? E, como eu disse, o primeiro tópico aqui é sobre o Dia do Índio, né? Hoje é Dia do Índio, 19 de abril. Por quê? Porque essa data, né, do 19 de abril vai fazer uma referência aí a uma conferência interamericana indígena que foi realizada no dia 19 de abril de 1940 no México, reunindo lideranças indígenas do México, dos Estados Unidos, do Canadá e de alguns outros países da América Central e do Norte, e que discutiram rumos para rumos para se pressionar governos, para que tenham políticas públicas voltadas para os povos indígenas e tal. E ali, naquela primeira conferência interamericana de lideranças indígenas, o documento final daquela reunião estabeleceu o dia 19 de abril, que foi o início da reunião ali, em 1940, estabeleceu o 19 de abril como o Dia do Índio. Existem críticas em relação a essa data. Por exemplo, coincidentemente, num dia 19 de abril, só que bem antes, no ano de 1506, houve um massacre de índios na cidade de Santo Domingo, hoje capital da República Dominicana. Então, acabou que depois, no século XX, a data aí, 19 de abril, ficou meio estigmatizada de uma forma negativa, e assim, com razão, né? Lembra aí um triste fato da história dos povos indígenas da América Central. E há quem critique, por exemplo, o escritor e professor Daniel Munduruku, autor aí de dezenas de livros para o público infanto-juvenil, ele próprio vindo aí do povo Munduruku, lá de Mato Grosso. Ele mesmo é crítico ferrenho dessa data. Ele fala que 19 de abril não é uma data a ser lembrada, comemorada, celebrada, né? E muitos outros indígenas compartilham. Particularmente, eu também compartilho dessa ideia de que o indígena ele não tem que ser lembrado só no dia 19 de abril, né? Ele tem que ser lembrado o ano todo. E 19 de abril não é um dia, bom, já que tem o dia, né? Então, 19 de abril não é um dia que se deva dar parabéns aos índios. Não, é um dia de... assim como os outros, mas 19 de abril especificamente é um dia para se lembrar das lutas, né, das histórias, das culturas dos povos indígenas e das dificuldades que esses povos têm com relação a políticas públicas que lhes garantam dignidade. Né? Você tem grupos, né, e povos indígenas já inseridos em contextos urbanos, você tem povos indígenas aí
ou grupos, né, dentro de povos aí, você tem grupos que estão ambientados nas cidades ou estão em outras realidades e organizações, mas muitos também querem, né, preservar a própria cultura, querem tem o justo direito de ter acesso às próprias terras, as terras que muitas vezes ocupam ali há séculos e que foram invadidas, tomadas e eles foram expulsos e tal. Então, você tem, na verdade, uma diversidade muito grande de dinâmicas envolvendo os povos indígenas e todas elas têm que ser respeitadas, e tem que ser, todas elas têm que ser objeto de políticas públicas que garantam dignidade, direitos, garantam realmente o cumprimento dos dispositivos da Constituição, que já a Constituição de 1988 garante aos povos indígenas o direito à terra, o direito à própria cultura, né, o direito e aí você envolve aí o direito de usar a própria língua e de ter todas as suas manifestações culturais. Então, né, o dia do índio acaba tendo todo esse simbolismo também, né, um dia para se lembrar e para se comprometer com as lutas históricas dos povos indígenas aqui no Brasil. Existe vamos dizer assim, uma certa carga negativa em torno da palavra índio, porque foi assim que Cristóvão Colombo se referiu aos habitantes da América Central quando chegou aqui no continente americano no final do século XV. Ele pensou que estivesse na Índia, nas Índias, né? E genericamente chamou todo mundo de índio. Então ficou esse nome, e esse nome descaracteriza a diversidade de culturas, né? Toda essa riqueza cultural que você tem aí aqui no continente americano, aqui no Brasil 305 povos indígenas, mas somando com os outros 33 países da América, do continente americano, você tem aí milhares de povos, né, falando milhares de línguas e tendo uma diversidade muito grande de manifestações culturais, religiosas, organizações sociais, etc, etc, etc. E que o colonizador não levou em consideração, ou então o colonizador levou em consideração quando lhe era conveniente, né? Por exemplo, na hora de escravizar, na hora de invadir terras, o colonizador não fazia muita diferença se era Tupinambá ou Tupiniquim, por exemplo. Mas vamos pegar assim aleatoriamente esses dois exemplos. Mas na hora de criar estratégias para domínio, na hora de estabelecer mesmo a colonização, muitas vezes você vai ver aí sim o colonizador procurando saber quem era Tupinambá e quem era Tupiniquim, né? Então, porque muitas vezes você tem aí, ao longo da história da colonização, o europeu se aliando a alguns povos para combater outros. Então, havia toda uma relação aí de poder. E os povos indígenas não eram bobos nem nada, claro que não. Né? Aí você tem por exemplo, uma ideia aí de resistência adaptativa, por exemplo. Então, muitos povos indígenas acabam até aceitando o contato e alianças e jogos de interesses com os colonizadores, a fim de
não serem, né, dizimados, ou com N motivos, N interesses, né? E, e, e aí você tem também, né, você chega à conclusão de que a colonização do continente americano só foi possível tendo os indígenas também como protagonistas no processo, porque muitas vezes os livros de história aí, até segunda metade do século XX, colocavam a fantasiosa ideia de que o português conquistou tudo sozinho, o espanhol chegou e conquistou sozinho, apenas com a força de sua estratégia, inteligência e suas armas. E não foi bem assim. Né? Isso você vê muito claramente, por exemplo, e aí já fica uma primeira indicação de leitura, o livro Negros da Terra, de João Manuel Monteiro, professor de história, falecido em 2013, e que nesse livro Negros da Terra ele vai contar a história da formação do estado de São Paulo do ponto de vista indígena, né? Colocando o indígena como protagonista do processo. Então, em cima de tudo isso, né, você tenho bases para pesquisar e pensar a presença dos indígenas na Serra da Mantiqueira. Eu, em cima, sobre isso, eu escrevi o livro Histórias e Culturas Indígenas na Mantiqueira e Vale do Rio Verde. Esse livro foi lançado em 2019. O lançamento dele foi feito no dia 31 de outubro de 2019 no Museu Municipal daqui de Varginha, com apoio e realização, né, assim, imprescindíveis e preciosas da Associação de Poetas e Escritores do Sul de Minas, em cuja equipe diretora eu faço parte. Então, a Associação de Poetas e Escritores do Sul de Minas, a PESUL, tem sido aí um ator, uma peça importante para promover literatura, para promover cultura aqui na região e promoveu, né, praticamente me deu o caminho das pedras aí para que eu pudesse lançar o meu livro Histórias e Culturas Indígenas da Mantiqueira e Vale do Rio Verde. Em cima dessas pesquisas, eu cheguei a algumas conclusões que estão aqui, né, que são destrinchadas aqui no livro, inclusive, e que são as seguintes. Primeiro, houve uma presença indígena na Serra da Mantiqueira. Não só houve, como há. Porque se você pensar a questão da autoidentificação, né, a pessoa que se identifica como indígena e ela se declara indígena, ela sabe que é, ou então ela sabe que é descendente de indígenas, e aí ela declara isso no censo, né, que ela se declara indígena. Então, você tem na região da Serra da Mantiqueira ainda algumas pessoas que se declaram indígenas nos censos. Se você pegar o sul de Minas todo, com base no censo de 2010, nos 155 municípios que compõem o sul de Minas, 1.950 pessoas se declararam indígenas no censo de 2010, né, que é o censo mais recente que nós temos aqui no Brasil. Então, não só houve uma presença indígena, há uma presença indígena. E aí, um dos questionamentos que eu faço se existem, onde estão? Né? E aí eu vou destrinchando isso e
tive que trabalhar muito com a ideia da integração, né, que aí você tem o John Manuel Monteiro falando sobre o índio que se integra à sociedade e à cultura do colonizador, porém, não é uma integração unilateral, ou seja, não é só o índio que vai ser influenciado pela cultura que veio de fora, mas também essa cultura que veio de fora vai ser influenciada pela cultura indígena, onde você tem, por exemplo, a maneira de falar, né, do pessoal na Serra da Mantiqueira, e aí tem até eu tive acesso a uma tese de doutorado é, da doutora na área de linguística, Mariana Biller da Silva, que pesquisou a pronúncia da letra R entre a população de Itanhandu. E ela vai trabalhar com essa questão de que ali na Serra da Mantiqueira, a pronúncia da letra R tem a ver com a maneira como os indígenas aprenderam a língua do colonizador. Então, olha só, né? Ou outros elementos culturais também que vão caracterizar uma integração, ou seja, o indígena ele teve contato com o colonizador e um influenciou o outro. Aí você trabalha também com a ideia de índio colonial. Isso aí vai aparecer muito nas produções da professora doutora Maria Leônia Chaves Rezende, que vai tratar sobre esse índio colonial. Seria o índio que não está na aldeia, né? Durante a colonização, esse índio, em vez de estar na aldeia, ele estava nas vilas e cidades. É o índio que estava, por exemplo, em Minas Gerais, trabalhando na exploração do ouro, muitas vezes sendo católico, às vezes também mantendo suas práticas culturais, e algumas vezes isso trazia problemas a esses indígenas, principalmente quando representantes do Tribunal da Inquisição visitavam Minas Gerais. Então trazia problemas para os indígenas que se diziam católicos, seguiam o catolicismo, mas ao mesmo tempo mantinham práticas espirituais e rituais de seus povos. Então, você tem aí, portanto, um processo que vai culminar aí numa integração, né, dos indígenas à sociedade colonizadora, e que vai fazer com que muitas pessoas se declarem indígenas até hoje, mesmo vivendo na cidade, né, e vai trabalha fora. Aí você pensa todos aqueles estereótipos, né? Tem gente que acha que índio mora no mato, anda pelado e faz barulho esquisito com a boca. E não é assim. Aí fica chocada quando vê índio morando na cidade usando roupa e falando português, né? Tem gente que fica chocado com isso. Então, né, assim, chega a ser hilário isso, né? E mostra um preconceito que ainda está enraizado na sociedade brasileira. Preconceito este que tem que ser combatido, né? Um preconceito que tem que ser combatido. E nesse combate aos preconceitos contra os indígenas, você tem, por exemplo, a lei número 11.645/2008, que obriga, né, ou garante que as escolas públicas e particulares aqui do Brasil devam ensinar história e cultura dos povos indígenas, principalmente na matéria de história, mas é perfeitamente possível você colocar elementos das histórias e culturas indígenas dentro de outras disciplinas, né? Talvez fique muito mais fácil você fazer isso na geografia e na língua portuguesa do que fazer isso, por exemplo, na matemática e em ciências, mas ainda assim é perfeitamente possível. E por força de lei, todas as escolas têm que ensinar história e cultura
histórias e culturas dos povos indígenas. Os livros didáticos já vêm cada vez mais adaptados a isso, e eu acho muito interessante essa questão dos livros, porque eu trabalho com duas redes diferentes, né? Eu trabalho com a rede adventista e trabalho com a rede pública estadual de Minas Gerais. E é muito interessante porque, assim, eu trabalho com livros muito bons, né? Assim, eu tenho essa sorte de trabalhar com livros que realmente levam a sério a lei número 11.645/2008, e que levam a sério mesmo essa consciência de mostrar às novas gerações que o nosso país não é só um país nosso país não é só um país de brancos católicos, né, descendentes de europeus. Não, não é. Nosso país é misturado demais. Então, por que dar destaque só a um grupo? Ou por que dar um demasiado destaque só a uma etnia ou a uma cultura específica? Não, vamos lidar com a diversidade que existe na formação da cultura brasileira, do povo brasileiro, não? E aí nesse sentido, né, é que eu entrei também pesquisando, então pude comprovar aí uma presença indígena na Serra da Mantiqueira. Junto a isso, né, consegui mapear ou localizar alguns povos que estiveram presentes ali. Então, você tem, por exemplo, só para citar algumas evidências aí, e que vão aparecer em documentos, lógico, aí tudo é analisado, tudo é questionado, não se aceita logo de cara assim, a informação, né? Tem que aprofundar, pesquisar, analisar, mas de maneira superficial, o que nós temos hoje é o seguinte, por exemplo, pegando no sentido oeste-leste do mapa da Serra da Mantiqueira, em Itajubá você tem notícias do povo Puri e do povo Coroado. Ou em Virgínia, você tem notícias de Puri, Coroado e Cataguá. No município de Itaiandu, Puri e Cataguá. Né? Em Pouso Alto, os Cataguá. E em Baipendi, por exemplo, você vê vários registros onde aparece o nome Carijó, que aí já denuncia que não eram grupos daquela região. Né? Você vai ver, por exemplo, no livro Negros da Terra, de João Manuel Monteiro, ele se referindo à palavra Carijó, para se referir a índios, a vários grupos, vários povos. Então, Carijó é um nome mais genérico, assim. Acredita-se que Cataguá também seja um nome mais genérico para se referir a vários grupos, vários povos. Mas no caso aí, Carijó já era um nome bastante comum para se referir a indígenas no estado de São Paulo, no estado do Rio. Então, e vieram parar aqui, né, dentro do processo de colonização. Também, né, dentro dessa pesquisa aí sobre os povos indígenas na Serra da Mantiqueira, temos aí a questão da integração e dos impactos culturais, sociais, né, nessa dinâmica aí de contato, né, no contexto da colonização. E esses povos indígenas foram, aos poucos, negligenciados nos relatos históricos. Se você pega, por exemplo, vários escritores que se referem à região da Serra da Mantiqueira nos séculos 19 e 20, por exemplo, pouco se fala, quase nada se fala do indígena. Né? Aí você tem aquela ideia, já vindo aí do século XIX, de construir um sentimento nacional, mas, né, aquele sentimento de brasilidade, de amor à pátria e tal, mas valorizando o elemento português, o elemento europeu.
né? Aí já envolve uma perspectiva eurocêntrica, uma visão positivista sobre a formação da sociedade brasileira e que vai negligenciar o indígena, deixando-o de lado em muitos relatos. Ou, na maioria das vezes, quando aparecia, sempre aparecia como alguém do passado que foi derrotado. Então, né, e aí acabou. Agora vamos falar dos brancos que povoaram isso aqui. Né? Então, era muitas vezes assim que se via. E você vê isso, por exemplo, nos relatos do jornalista Bernardo Saturnino da Veiga, com suas 2 edições do Almanaque Sul Mineiro, no final do século XIX, ou nos escritos do padre José do Patrocínio Lefort, ou Monsenhor Lefort, né, que era também um historiador, nasceu, viveu e morreu em Campanha, aqui no sul de Minas, e que também pouco menciona indígenas aqui na região, e entre outros escritores, né, que vão seguir essa linha também, eurocêntrica, positivista, né, destacando o bandeirante como o herói desbravador, em contraponto ao indígena selvagem e agressivo. Né? Você vê muito isso nos relatos. E dos anos 80 e 90 para cá, vem se tentando mudar essa maneira de se abordar o indígena nos relatos históricos. Né? E aqui, assim, eu sempre eu gosto de dar destaque a pesquisadores e escritores que eu leio, assim, que eu acompanho, né? Então você tem, por exemplo, aqui em Minas Gerais, assim, eu bebo muito das produções da professora Maria Leônia Chaves de Rezende, mas também aí tenho, por exemplo, as produções do professor Adriano Toledo de Paiva, que vai também abordar aí todas as questões, realmente valorizando e dando uma visibilidade ao indígena como protagonista. Né? Não como alguém só que foi passivo no processo, ele aceitou tudo, pobre coitado. Né? Não. Ele participa do processo. Né? Então, dando continuidade, para onde foram? Eu faço esse questionamento no meu livro, né? Para onde foram os indígenas? Aí eu falei dessa questão dos que se declaram indígenas, e eu tive, nesse sentido, eu tive a oportunidade de conhecer, quando era vivo, assim, eu falo que foi meu amigo, virou meu amigo, né, nos últimos anos de vida dele, que foi um senhor lá na zona rural de Virgínia, aqui no sul de Minas, um senhor chamado Domingos Pereira da Silva, né, que assim, contribuiu bastante para as minhas pesquisas, porque ele próprio se reconhecia indígena pelo fato de ser neto de indígenas ali no município de Virgínia. Então, já assim, num contato com portugueses, então ele tinha avós indígenas e portugueses, mas assim, contribuiu bastante, né, para as minhas pesquisas e para essa ideia de que o indígena ainda marca presença, né, se declarando indígena, ou através de aspectos culturais, mas enfim, o universo indígena ainda marca presença na Serra da Mantiqueira. Eu até assim tive particularmente uma alegria, né, e assim, e até nem fiquei muito surpreso, porque eu falo que aqui no Brasil a maioria das pessoas tem ou tem um pé na senzala ou um pé na aldeia.
né? Aqui no Brasil, a maioria das pessoas, se for puxar a árvore genealógica, vai encontrar entre seus antepassados ou os africanos escravizados ou indígenas. Então, eu, né, assim, pesquiso a minha árvore genealógica e encontrei indígenas entre meus antepassados, né? E assim, por um lado fiquei muito feliz e também, digamos assim, sentindo um pouco né, não peso, mas não peso no sentido negativo, não, mas assim, parece que me aumentou um pouco a responsabilidade como pesquisador de história indígena, né, pesquisador na área de história indígena. Então, né, ao descobrir que tive antepassados indígenas no século XVI, no caso, né? A minha árvore genealógica ela vai longe nesse sentido, então ela vai longe no tempo, então eu fui encontrar indígenas ali no século XVI e, né, entre os meus antepassados ali fui encontrar o cacique Tibiriçá, né? Quem tiver curiosidade aí, pesquisa. Quem foi Tibiriçá? Né? Se tiver aluno meu aí ouvindo, e tem, tô vendo ali pelos comentários, tem aluno ali, não vou dar trabalho, tarefa, não, só assim, para atiçar um pouco a curiosidade. Vai pesquisar quem foi Tibiriçá. E qual a importância dele na formação do estado de São Paulo, né? Então, mas assim, e isso, de certa forma, me aumentou um pouco a responsabilidade, né, como pesquisador na área de história indígena. E, por outro lado, não me surpreendeu. Eu sabia que um dia eu ia descobrir que eu tinha um pé na senzala ou um pé na aldeia. No caso, aí, eu fui descobrir um pé na aldeia. Né? E, dando continuidade aí, pensando né, ainda na pesquisa sobre os povos indígenas na Serra da Mantiqueira e até assim, dando para pensar o sul de Minas, né? Recentemente aí eu venho começando a pesquisar a presença indígena aqui na região de Varginha. A pesquisa deu uma parada agora porque esse isolamento social, né, e todos os cuidados que a gente precisa tomar, né, acabaram me impedindo de dar prosseguimento nas pesquisas, em arquivos, tal, mas venho já começando a desenvolver alguma coisa aí sobre os povos indígenas aqui na região de Varginha. E pensando nessa questão dos povos aqui na região sul de Minas, eu escrevi um artigo que até ele vai ser publicado até o meio do ano na revista Espacialidades, que é uma revista produzida por alunos do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e aí esse artigo meu foi aceito para publicação no meio do ano. É um artigo chamado O Trabalho de Visibilização dos Indígenas nos Estudos sobre Minas Gerais. O caso sul mineiro de Virgínia e seus arredores. E ali eu abordo uma questão mais assim, voltada para o espaço, né? A relação do indígena com o espaço. E foi muito interessante pesquisar isso. Era um ponto de vista que eu não vinha pesquisando. E aí, para poder escrever o artigo, eu comecei a pesquisar esse lado, né? A relação do indígena com o espaço em que ele vivia e vive. E aí fui me deparar, por exemplo, com alguns dados interessantes que podem ser destacados aí, que é a questão por exemplo, da territorialidade, ou seja, o esforço de um grupo para ocupar, usar, controlar e se identificar com um espaço físico. Né? Então, por exemplo, a relação de territorialidade do povo Puri
com a região aqui da Serra da Mantiqueira e indo ali para o interior do Rio de Janeiro, indo para o Espírito Santo, pegando um pouco também do Vale do Paraíba em São Paulo. Né, o povo puri nessa região, a relação de territorialidade, ou seja, o esforço do povo puri para ocupar, usar, controlar e se identificar com esse espaço. Né, e foi assim, bastante interessante pesquisar isso, principalmente junto a documentos produzidos pelos próprios puri. Né, ou aqui você pensar a questão da cosmografia, né? Ou seja, na relação do indígena com o território, quais os saberes, né? Ou seja, os conhecimentos aí ambientais, as identidades que esse grupo usa para estabelecer e manter seu território. Então, dentro dessa questão da cosmografia, fui por exemplo, descobri para mim, porque lógico, o lugar já existe, muita gente sabe dele, mas eu não sabia, né, sobre o Vale do Matutu, em Ayuruoca, um município aqui do sul de Minas, e que é uma região ali, um lugar onde muitos indígenas se encontravam para rituais religiosos, para entrar em contato com o mundo espiritual. Então, o Vale do Matutu tinha para indígenas da Serra da Mantiqueira um valor espiritual, né? Como se fosse um lugar de peregrinação. Então, isso refletindo a cosmografia, ou seja, os conhecimentos ambientais, as identidades, né, que cada grupo utiliza e constrói historicamente para se identificar com um lugar. No caso aí do Vale do Matutu, rolava uma identidade espiritual, né? E aí, com todos os conhecimentos, rituais e saberes construídos em torno dessa identificação. Né? Ainda, né, dentro disso, você tem, por exemplo, a luta hoje do povo puri, né, por reconhecimento, assim, eu falo reconhecimento porque durante muito tempo, durante mais de 100 anos, o povo puri, nos relatos históricos, era dado como um povo extinto. Só que os puri nunca foram extintos. Eles não foram dizimados. Né, eles só não apareciam nos relatos históricos. Esses relatos os davam como extintos, ou, né, como um povo do passado. E justamente hoje você pega, tem historiadores, pesquisadores que são do povo puri e que utilizam o conhecimento acadêmico como uma das ferramentas para reafirmar a sua identidade, né, de povo tradicional, que tem ligação com terras tradicionais, e é um trabalho interessante, importante, não só dos puri, mas de outros povos também aqui no Brasil, que buscam também esse reconhecimento, né, essa questão de não ser visto como um povo extinto, ou não ser visto como alguém que quer se aproveitar de políticas públicas. Não, são realmente um povo organizado e que busca dignidade, terra e direitos. Né? Outra questão aí, até para terminar essa parte específica sobre as minhas pesquisas, né, e poder passar para outros tópicos aqui, o andamento da pesquisa daqui para frente, como que vai se dar? Como que vai se dar a pesquisa daqui para frente? Primeiro, tem que aprofundar a busca em arquivos, principalmente quando se mexe com cidade pequena, né, ou com localidades que são pouco pesquisadas, você até encontra coisas em acervos digitais. Por exemplo, o Arquivo Público Mineiro
tem todo o seu acervo digitalizado, disponibilizado na internet. O site Family Search também tem um acervo riquíssimo disponibilizado na internet, mas mesmo assim ainda carece de algumas pesquisas no local. Então, ir em algum arquivo, né, de prefeitura, Câmara Municipal, igreja, etc. E nesse sentido até tive uma tristeza muito grande o ano passado, porque eu comecei a pesquisar alguma coisa no arquivo da Prefeitura de Virgínia, mas aí o prédio da Prefeitura sofreu um incêndio e aí impossibilitou, né, que eu continuasse qualquer tipo de pesquisa sobre qualquer assunto relacionado à Virgínia, não só a questão dos povos indígenas, né? Ou ainda também aprofundar a pesquisa oral, isso é importante, né? Você pegar pessoas que realmente possam contar qual a relação dos indígenas da zona rural com as instituições sediadas no meio urbano. Você vai pesquisar a presença indígena não só na Serra da Mantiqueira, vamos pensar aqui em Varginha, né? Presença de índios aqui, ou em qualquer lugar do sul de Minas. Qual a relação desses indígenas com instituições políticas e religiosas, por exemplo? Né? Você pega aí a colonização portuguesa aqui no Brasil, depois da independência, né? Vindo aí o Brasil Império, depois o Brasil República. Então, qual a relação dos índios daqui da região, dos indígenas daqui da região, com esses poderes políticos? Ou a relação desses indígenas com os poderes religiosos, né? E você pensa a Igreja Católica como grande força religiosa no Brasil, né? Durante a colonização, Brasil Império e até, né, aí no Brasil República. Então, como pensar, né, essa relação entre os indígenas e os poderes políticos e religiosos aqui na região? Né, ainda é algo a ser pesquisado. Ou ainda, como era feito o trabalho religioso junto a esses indígenas? Né, eu sei, por exemplo, que no século XVIII havia uma localidade onde hoje é Campanha chamada Aldeia dos Padres, mas até hoje nunca achei nenhuma referência a mais sobre isso. O que teria sido, como é que se organizou, tal. Beleza, vamos. O desafio está lançado. Então, isso tudo se refere à minha pesquisa, né, na área de história indígena. Agora, pensando uma perspectiva maior, né, vamos pensar aí uma perspectiva maior de, né, questões que vão aí além da região sul de Minas, que são, por exemplo, as transformações na visão da sociedade sobre os indígenas, né? Ainda hoje você tem pessoas que consideram o índio como preguiçoso, ou então considera que se o índio vai para a cidade e usa celular, por exemplo, deixou de ser índio. Eu até falo o seguinte para os meus alunos: sou brasileiro. Se eu for para a Escócia, vai vendo. Se eu for para a Escócia e começar a usar aquela saia que os homens na Escócia usam, eu vou deixar de ser brasileiro? Óbvio que não. Né? Ou ainda, se o índio não pode, né, se o indígena e os indígenas em geral não podem, se eles não podem se apropriar de elementos culturais que vieram dos colonizadores ou que são, né, digamos assim, que não fazem parte das suas próprias culturas, se eles não podem, por que nós podemos, então?
né? Então, assim, a relação cultural ela é muito complexa, muito dinâmica. As culturas se transformam, as culturas se relacionam. Então, não posso pensar, não, agora ele saiu da aldeia e foi morar na cidade, fazer faculdade, anda de metrô e tal, aí deixou de ser índio. Horas, faça-me o favor, né? Então, é, é necessário ainda fazer um trabalho de transformação na visão da sociedade sobre os indígenas, ou aquela questão do, que índio é preguiçoso. Não, 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 horas. Você tem aí universos totalmente diferentes quanto à visão sobre o trabalho, quanto à visão sobre o objetivo de se trabalhar, ou a geração de riqueza, o acúmulo de riqueza, né? Então você tem, até mesmo entre os povos indígenas, você tem visões muito diferentes. Agora, e quando você compara com culturas que não são indígenas, nossa, aí as diferenças chegam a ser gritantes. E por que estigmatizar uma e exaltar a outra? Não, são culturas diferentes que se relacionam, que se transformam, que se integram e que precisam ser respeitadas em suas características específicas, têm que ser respeitadas em suas dinâmicas aí. Então, volto a dizer, né, temos que fazer um trabalho muito grande de transformação na visão que a sociedade tem sobre os indígenas. Ou ainda, pensar também até a própria forma de produzir conhecimento histórico. Né? Os livros de história traziam, alguns ainda trazem, né? Tópicos, né, sobre os indígenas, ou trazem questões sobre os indígenas escritas por quem não é indígena. Então, assim, é importante? É claro. Né? É claro, é importante você ouvir o pesquisador, seja ele historiador, antropólogo, sociólogo, qualquer outro tipo de pesquisador que se debruce sobre a história indígena em suas pesquisas. Mas por que excluir a voz dos indígenas? Né? E hoje temos no cenário nacional, você tem aí escritores renomados, né? Você tem aí escritores diversos que fazem um trabalho muito bom aí de divulgação das culturas indígenas e de resgate, valorização dessas culturas, né? Então, por exemplo, no Rio de Janeiro você tem a historiadora Tia Mapuri, ou você tem no interior de São Paulo o Daniel Munduruku, você tem no norte de Minas o Ailton Krenak, né, outros escritores também aí, né, até venho nos últimos dias aí acompanhando algumas lives com escritores indígenas e tenho aprendido bastante ali, né, por exemplo, eu tô ansioso por uma live essa semana com o Edson Caiapó, né, escritor, historiador, e tenho acompanhado aí, né, bons nomes aí como agora eu só lembro que ele é do povo Macuxi, lá de Roraima, esqueci o nome do sujeito, né, escritor, né, então, aí essas lives que eu venho acompanhando são comandadas também pela escritora, né, Julie Dorrico, mas você tem aí, por exemplo, a Eliana Potiguara, a Márcia Cambeba, entre outros nomes aí que vêm se destacando no cenário indígena brasileiro, falando dos indígenas. Então, temos que dar voz, não dar voz, eles não precisam que a gente autorize a ter voz, mas eu falo assim, a produção de livros, por exemplo, produção de livros didáticos, ou qualquer trabalho que queira
mudar a visão da sociedade sobre os povos indígenas, tem que dar espaço para esses escritores que vem mostrando aí a cara e a voz dos indígenas de nosso país, né? E para encerrarmos aí, ainda, né, voltando àquela questão do Dia do Índio, todos os dias, né, todos os dias são dias de se pressionar governo com relação a políticas públicas, todos os dias são dias de lembrar das lutas dos povos indígenas, até porque, infelizmente, sai com muita frequência nos noticiários agressões contra os povos indígenas, então, seja invasões ou assassinatos, e isso estou falando de 2020, eu não estou falando de 1700 e bolinha, não, 1800 bolinha, não, estou falando de 2020. Né, semana passada, por exemplo, houve um assassinato de um índio do povo Uruê-Uauau, lá em Rondônia. Esse ano, alguns líderes do povo Guajajara, lá no Maranhão, também foram assassinados. Então, isso preocupa, porque são pessoas que não têm consideração nenhuma pela vida humana, são pessoas que não têm consideração nenhuma por culturas diferentes, por universos culturais diferentes, não têm consideração nenhuma por visões de mundo, né, sobre a terra, sobre organização social, pessoas que não têm consideração com nada disso e que movidas pela ganância, pelo ódio, estão invadindo, matando indígenas, estão agredindo os povos indígenas de uma maneira preocupante, né? E o que nossos governos têm feito? Aí vamos pensar governos federal, estaduais e municipais, né? O que nossos governos têm feito quanto a isso? Né? Até eu estou tendo tempo, né? Porque eu gosto de estudar muita coisa, mas uma das coisas que está na fila para eu estudar aí, está na minha lista de temas a serem estudados mais profundamente no futuro, é como a questão indígena, as questões indígenas foram tratadas nos governos Dilma Rousseff, Michel Temer, né, e como vem sendo tratado no governo Jair Bolsonaro, né, porque são governos diferentes, né, que seguiram linhas diferentes aí quanto a vários assuntos, mas que aparentemente com relação aos povos indígenas não se diferenciaram muito. Mas isso aí é coisa que eu ainda vou estudar melhor, pesquisar melhor, mais profundamente com o tempo no futuro, né? Aqui eu já vou terminando, né, completando aí exatamente 1 hora de live. Agradeço muito a atenção de todos vocês. Agradeço muito assim, a audiência e vocês também. Agradeço desde já vocês poderem pensar mais nos povos indígenas do nosso país, né, defender suas causas e realmente ajudar a construir um Brasil melhor para todos, não só para os indígenas, mas para todos, né? É o que nós precisamos neste momento, né? Precisamos de gente que pense e que tenha gente que tenha ações que façam diferença positiva na sociedade. Que faça diferença negativa já está cheio de gente já. Então precisamos de diferenças positivas, certo? Muito obrigado, até vou agradecer em Guarani. Né? Eu vou agradecer em língua Guarani. O obrigado em Guarani é Aguijé. Então, a todos que me acompanharam, Aguijé. Até a próxima.